Hebreus capítulo 11, verso 8, 9 e 10. Diz assim na minha versão: pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. O que faz uma pessoa sair da sua casa, da sua família, da sua cidade, para um lugar sem saber para onde está indo? O que faz uma pessoa? O que passa pela cabeça de alguém, de um homem, de uma mulher, ao tomar uma decisão tão radical, uma mudança tão radical? Não é uma mudança de casa ou de apartamento simplesmente, é uma mudança de lugar, de cidade, de estado, de nação. Saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Só até aqui. O ponteiro do relógio, ele pode mostrar para você o momento certo que você precisa realizar algumas coisas durante o dia. A data no calendário, ela pode marcar momentos e dias importantes na sua vida, um aniversário de casamento, uma conquista, momento de férias, tudo isso. Mas nada pode mudar a sua história. O ponteiro do relógio não pode, a data no calendário não pode. A única coisa que pode mudar a sua vida e mudar a sua história são as atitudes que você toma. Na virada do ano, no dia 31 de dezembro, eu trouxe uma palavra aqui falando sobre rompendo as limitações. E hoje eu quero continuar um pouquinho essa palavra nesse outro texto, mas nessa mesma temática, rompendo limitações para viver um novo tempo na nossa vida. Rompendo limitações para viver uma nova estação na sua vida. E eu quero tirar aqui algumas lições desse personagem, desse grande personagem chamado Abraão, que tem muito a me ensinar e que muito me ensina. Como pode um homem tomar atitudes tão radicais para viver algo sobrenatural e extraordinário na sua vida, na sua casa, no meio da sua família? E a palavra de Deus para ele era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém que nem possuía filhos. Você está me entendendo? Você está me entendendo nessa noite? Deus está falando: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a palavra que Deus está dizendo para Abraão é para alguém que nem filhos tinha ainda. Era só ele e a sua esposa. Então eu quero ver aqui atitudes na vida desse homem que o conduziram a viver a promessa de Deus para a vida dele. Quantos tem promessa de Deus aqui na sua vida? Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa? Pastor, passou tanto tempo, mas você tem promessa de Deus ainda na sua vida? Então existem algumas atitudes que você e eu precisamos tomar se nós queremos viver cada palavra que Deus liberou
ao nosso respeito. Eu queria pedir a gentileza que você estendesse suas mãos em direção à minha vida e que você orasse por mim nesse momento. Aí, você mesmo no seu lugar, ore por mim. Você saiu de casa para ouvir uma palavra de Deus e agora é o momento em que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, vai usar esse momento da palavra para falar ao seu coração. E a minha oração é que o Espírito Santo possa falar através de mim nessa noite para alcançar o seu coração. Se desarme, baixe a guarda, esteja atento àquilo que o Senhor vai falar com você nessa noite. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um versículo, pode ser uma coisa no meio de uma mensagem que pode mudar a sua história a partir da sua atitude que você vai tomar aqui nessa noite. Pai, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. E humildemente eu me coloco em tuas mãos nesse momento. Que o Senhor possa me usar como um instrumento em tuas mãos. Que o teu Espírito Santo possa fluir através de mim aqui nesse altar, ó Deus, para falar aos corações das pessoas que entraram aqui precisando de uma direção, de uma resposta, de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua história. Eu não conheço a vida de muitas pessoas aqui, mas o Senhor conhece cada um e chama cada um pelo seu nome. O Senhor sabe da necessidade, do milagre que cada um deles aqui necessitam, que cada um precisa. Só o Senhor pode suprir a necessidade dos teus filhos. Então fala ao coração do teu povo nessa noite. Espírito Santo de Deus, vai quebrando cadeias, vai quebrando grilhões. Vai, Senhor, falando aos corações aqui nessa noite. No nome de Jesus, você pode dizer um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu já começo atento com esse personagem chamado Abraão pela disposição que ele tem em ouvir a voz de Deus, e a primeira atitude que eu vejo, não tem como fugir disso, não tem como ir para um outro ponto sem antes falarmos da primeira atitude que Abraão ele tomou para viver, para romper com limitações e viver um novo tempo de Deus na nossa vida, viver as promessas de Deus na nossa vida. Ela vai passar pela obediência à voz de Deus. Não tem como resistir, não tem como você negociar isso. Deus não é um comércio. No Salmo 119, versículo 89 até o 91, ele vai dizer: para sempre, ó Senhor, a voz de Deus. Quando a gente olha lá em Mateus no capítulo 8, a gente vai ver quando Jesus está atravessando o mar da Galileia. Muitas mensagens nós já ouvimos debaixo dessa temática aqui, quando os discípulos estão dentro do barco, Jesus está no barco, eles estão atravessando o mar da Galileia, e não se importa que nós estamos perecendo. Jesus acorda, Jesus repreende o vento, ele acalma o mar e faz-se grande bonança, e os discípulos se perguntam: quem é esse que até o vento e o mar? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá em Marcos capítulo 1, a partir do versículo 25, 23, 24, 25 em diante, vai dizer que Jesus estava no monte e ao descer para te guardarem em todos os teus caminhos. A palavra de Deus me mostra que o universo obedece a Deus, que o vento e o mar obedecem a Deus, que os demônios se submetem e obedecem a Deus. Quando a vontade de Deus me leva para onde eu quero ir, eu já falei isso aqui algumas vezes, é muito fácil, é muito agradável. É, na verdade, um facilitador quando você obedece a Deus, quando a vontade de Deus está direcionando você a fazer algo que você gostaria de fazer. E eu vejo algumas pessoas que fazem umas provas com Deus, mas de algo tão simples. Sabe? Principalmente o casal de namorado, o casal de apaixonado. Se ele olhar para mim é porque é da vontade de Deus. Se ela me cumprimentar é da vontade de Deus. Gente, você está dentro da mesma igreja, está passando pelo mesmo corredor, todo mundo vai cumprimentar. Mas se ela me cumprimentar é porque é da vontade de Deus. É muito fácil obedecer quando aquilo que Deus manda eu fazer e você fazer vai de acordo com a minha vontade e a sua vontade. Mas eu vejo dificuldades e barreiras, e eu vejo pessoas na Bíblia que perderam, que foram derrotados e que sofreram derrotas porque a vontade de Deus era uma, eles fizeram outra. Você conhece a história do rei Saul?
A ordem de Deus para Saul era para exterminar todos os amalequitas, e ele não obedeceu à voz de Deus, e por causa disso ele perdeu o trono. Você lembra do profeta Jonas, que recebeu uma direção de Deus para pregar em Nínive contra aquela cidade, mas ele tomou um outro caminho, um outro rumo? O que a palavra de Deus está me dizendo? Não adianta ser rei, não adianta ser profeta, não adianta ser pastor, não adianta ser crente ou descrente ou não crente. Se você quer viver um novo tempo na sua vida, se você quer viver as promessas de Deus para você, você precisa obedecer à voz de Deus. E quando a gente olha para a vida desse grande personagem chamado Abraão, a gente vai ver que Abraão, ele sai, a palavra de Deus para ele é: sai da tua terra, sai da tua casa, da casa do seu pai, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você acha que é fácil tomar uma decisão dessa? Você acha que é simples romper com padrões de comportamento? Você acha que é simples romper com laços familiares? É complicado. É complicado romper com tradições que você carrega durante toda a sua vida e a sua história. Eu sei que é complicado você romper com os costumes que você aprendeu desde quando você era menino ou menina pequeno na casa dos seus pais. É complicado. E quando a palavra de Deus vem para Abraão é: sai da casa do seu pai, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas tem uma coisa, Abraão: se você obedecer a minha voz, eu vou te abençoar lá na frente. Eu vou tornar você uma grande nação, tão numerosa como as areias do mar, como as estrelas dos céus. Mas a primeira atitude que eu vejo na vida desse grande personagem chamado Abraão é que ele obedeceu à voz de Deus. E quando ele ouviu, a primeira atitude que me chama a atenção é a obediência de Abraão à voz de Deus. E muitas vezes Deus, que é o maior interessado em me abençoar, Deus que é o maior interessado em te abençoar, em mudar a sua vida, em mudar a sua história, mudar a história da sua família, fica limitado pela sua obediência. Eu não vou me aprofundar na vida de Abraão, mas você sabe que quando Abraão sai, ele sai levando o seu sobrinho Ló com ele. E aí depois no meio do caminho tem um desentendimento, cada um tem que ir para um lado. E a gente vai ver que enquanto Ló estava com Abraão, Deus não fala de novo com Abraão. Enquanto Ló estava junto com Abraão, Deus não fala de novo com Abraão. Sabe qual é a próxima vez que Deus vai falar com Abraão? Quando Ló se despede de Abraão. Ló vê as campinas verdejantes do Jordão e vai para lá. Aí quando Ló sai da vida de Abraão, quando Abraão está sozinho, agora com a sua esposa, com os seus servos, aí Deus fala para ele: agora olha para toda essa terra, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para os 4 cantos dessa terra, toda essa terra eu vou dar para você por herança. Por quê? Porque enquanto você não obedecer à instrução de Deus, você não está apto a viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você. Então muitas vezes nós que temos, você que tem, eu que tenho promessa de Deus na minha vida e na sua vida, e muitas vezes você precisa entender aquilo que Deus está exigindo de você, para que você possa acessar o novo tempo que Deus já tem reservado para você. A primeira atitude de Abraão que me chama a atenção foi a obediência. Abraão, ele não negociou com Deus. Abraão, ele não mediu esforço para tomar aquela decisão. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele simplesmente saiu. E muitas vezes, para eu e você romper com as limitações e viver um novo tempo, uma nova estação na nossa vida, você vai precisar obedecer à voz de Deus. Diga comigo: obediência. Obediência, a primeira atitude, a primeira decisão que você precisa ter. Em segundo lugar, o que eu vejo na vida de Abraão? Coragem. Coragem. Coragem para viver algo que ele nunca tinha vivido. Porque o versículo 8 vai dizer: indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ia para um lugar que ele havia de receber por herança. Abraão, na casa do seu pai, já tinha todo o conforto,
já tinha tudo que ele necessitava. Ele conhecia tudo, conhecia todos, sabia resolver todos os problemas na casa dos seus pais, mas agora Deus está chamando ele para um novo nível, para uma nova estação, e ele está indo para um lugar que havia ainda de receber por herança. Sabe o que eu entendo? Para viver um novo tempo na nossa vida, você precisa de coragem para encarar os desafios causados pela mudança. Você vai precisar de coragem para tentar de novo muitas vezes. Porque quantas vezes talvez você já tentou mudar? Quantas vezes você tentou já enxergar algo de uma forma diferente e não conseguiu? Quantas vezes você já tentou um negócio novo e não conseguiu, não teve sorte? Quantas vezes você tentou ir por um caminho diferente e não conseguiu? E muitas vezes o que vem na sua cabeça é: se eu tentar de novo, vai dar errado de novo. Mas agora Abraão, ele tem uma direção, ele tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Será que tem um crente aqui nessa noite que tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Então muitas vezes o que você precisa é coragem para tentar mais uma vez, coragem para encarar os desafios causados pelas mudanças. De que adianta ter vontade se você não tem coragem? Eu tenho vontade disso, pastor. Eu tenho vontade daquilo. Eu tinha tanta vontade de fazer isso. Eu tinha tanta vontade de fazer aquilo. Eu tenho vontade de ter isso. Eu tenho vontade de comprar uma casa melhor para minha família. Eu tenho vontade de ter isso. E de que adianta ter tanta vontade se você não tem coragem? A vida que é conquistada não são pelas pessoas que têm vontade. A vida conquistada, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida vitoriosa, é conquistada não com vontade, mas com coragem. E Abraão precisava de coragem para ir para um lugar que ainda havia de receber por herança. Sabe, quando eu olho para a vida de Josué, um outro personagem bíblico, a gente vai ver num pior momento da nação que aquela nação estava atravessando. Um dos piores momentos que aquela nação estava atravessando. Por quê? Porque estavam sendo libertos da escravidão e agora estavam no desafio de entrar na terra prometida. E nesse momento transicional, nesse momento de transição, o maior líder daquele povo morre. Estou falando de Moisés. O maior líder que arrancou aquele povo da escravidão do Egito, que liderou aquele povo através dos milagres de Deus na vida daquele homem, e Moisés estava à frente dele, conduzindo aquela nação pelo deserto. Quantas dificuldades eles superaram, quantos milagres eles viram. Moisés na frente, Moisés com o seu cajado abriu o mar vermelho. Olha, maná pela manhã. Olha o que tinha para aquele povo, quantos milagres eles viveram. Agora, num pior momento, que é o momento de conquista, o momento de lutar, Moisés morre. E aí Deus levanta Josué. No pior momento, momento de dúvida, momento de incerteza, e agora o que será desse povo? Todo mundo no deserto, nosso líder morreu, e a palavra de Deus para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Não te desampararei. Diante de você, ninguém vai poder resistir todos os dias da sua vida. Não te deixarei, Josué, tão somente ser forte e corajoso. Diga comigo, corajoso. Diga mais forte, corajoso. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí: você precisa de coragem. Você precisa de coragem para conquistar aquilo que Deus tem para você. Você precisa de coragem para conquistar aquilo que Deus tem para você. E deixa eu falar, por que você precisa de coragem? Porque o inimigo é mais forte, porque o inimigo é mais poderoso, porque as cidades são fortificadas, porque eles são gigantes, porque eles são valentes. Sabe por que você precisa de coragem? Porque debaixo das suas limitações e capacidade, eu talvez não consiga vencer, mas o Senhor está comigo, eu não vou temer. Mas o Senhor está contigo, basta você agir e ter coragem para enfrentar tudo aquilo que se levantar contra você. Coragem. Abraão precisava de coragem para viver aquilo que Deus tinha reservado para ele. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já começou 2024 perdendo alguma coisa. Pode ser. Pastor, eu estava aqui esse tempo todo, estava aqui. Estou aqui ouvindo as mensagens. Talvez eu esteja falando para alguém hoje, nessa noite, que já começou 2024 perdendo alguma coisa, ou perdendo alguém, um ente querido, e talvez a vida esteja tão difícil para você.
que já começou 2024 perdendo alguma coisa, perdendo num negócio, perdendo numa empresa, perdendo a família, perdendo talvez uma pessoa que você amava dentro da sua casa, dentro da sua parentela. Mas deixa eu falar para você, você precisa de coragem para continuar seguindo em frente. Você precisa de coragem porque a sua história não vai terminar desse jeito. Você precisa de coragem porque Deus ainda não acabou com você. Existe muita coisa boa ainda pela frente que Deus tem reservado para você, sua casa, a sua família. Você precisa de coragem para seguir em frente. E Abraão, ele sai para um lugar que ele havia de receber posteriormente por herança. Diz o versículo 8: obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Vou fazer uma pergunta para você e você responde só para você, não responde nem para mim, nem para essa pessoa que está para o seu lado, porque talvez ela possa se escandalizar. Você teria coragem de sair sem saber para onde você está indo? Não me responda. Engole aí, fica só dentro da sua cachola. Seja sincero com você mesmo. Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Ele obedece, ele tem coragem, e diz o final do versículo 8, que ele obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Agora, quando você obedece a Deus, quando você tem coragem para obedecer a Deus, encarar os desafios causados pelas mudanças, Deus não vai deixar você perdido pelo meio do caminho. Deus não vai deixar você sem direção, abandonado, largado, a própria sorte, não. Ele saiu sem saber para onde ia, mas chegou exatamente no lugar que ele precisava chegar. Sabe o que é isso? Pergunta para mim, o que é isso, pastor? Isso é direção de Deus. Não vai faltar direção de Deus para a sua vida. Se você acreditar e confiar em Deus, obedecer a voz de Deus, se você acreditar, confiar e tiver coragem para seguir as instruções de Deus, não vai faltar direção de Deus para a sua vida. Não vai faltar direção de Deus em 2024, não vai faltar direção de Deus em 2025, não vai faltar direção de Deus em 2026, não vai faltar direção de Deus quando a situação difícil bater na sua porta, não vai faltar direção de Deus quando a enfermidade chegar na sua casa, não vai faltar direção de Deus quando as coisas derem errado do lado de fora, não vai faltar direção de Deus para a sua vida. Se você tiver coragem em obedecer a voz de Deus, Deus vai guiar você por um caminho reto, por um caminho de justiça, como diz o salmista: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem obedece a voz de Deus não fica perdido sem direção. Vai ter direção de Deus para a sua vida. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Pessoas perdidas no meio do caminho, mas não vêm colocar a culpa em Deus. Pessoas que estão perdidas na vida porque querem viver duas vidas ao mesmo tempo. Querem viver uma coisa num domingo e querem viver outra coisa durante a semana. Pessoas que querem viver amigo de Deus e amigo do mundo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, e aqui é a hora que a mensagem aperta. E ninguém mandou você vir aqui, veio porque quis. Se você se constitui amigo do mundo, você se faz automaticamente inimigo de Deus. Não há condição, possibilidade, não há brecha na palavra de Deus em você ser amigo do mundo e amigo de Deus. Quando você escolhe um lado, você automaticamente está rejeitando o outro lado. Se você se faz amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. Mas se você se faz amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Amigo do mundo, inimigo de Deus.
E eu vejo pessoas perdidas na vida. Por quê? Porque querem viver as duas coisas ao mesmo tempo. Acha que vida cristã é vir ao culto domingo. Acha que vida cristã é participar da quinta-feira da vitória. Acha que vida cristã é estar domingo de manhã na escola dominical e no culto de celebração às 17, 18, 19, 30. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está pensando em viver duas vidas e que vai dar tudo certo no final, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem até parece ser bom no início, mas o seu fim são caminhos que conduzem para a morte. Não há possibilidade alguma de viver uma vida abençoada se você está vivendo duas vidas ao mesmo tempo. E eu não estou falando aqui de pessoas que têm transtorno bipolar, pessoas com transtorno de personalidade, não. Pessoas que sabem exatamente aquilo que estão fazendo. Sabem exatamente aquilo que estão fazendo. Quando vem para a igreja no domingo, coloca a máscara de crente, vem para a igreja, dá a paz do Senhor, aleluia. Levanta a mão, chora, ora, oferta e tudo. Traz oferta, é isso, oferta e tudo. Aqui, ouve agora, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, só Deus sabe o que Ele está fazendo. Aí você acha que você está enganando o pastor da igreja. Você acha que está enganando esse irmão que está do seu lado? Você acha que está enganando o seu líder de jovem, o líder das mulheres, dos homens ou da família? Você acha que está enganando o seu marido, a sua esposa? Você está enganando a si mesmo. Sabe o que eu vejo? Deus nunca deixou o seu povo sem direção. Quando você está debaixo da palavra de Deus, quando você está vivendo debaixo da verdade da palavra de Deus, Deus nunca deixou o seu povo sem direção. Assim como Deus não deixou Abraão sem direção. Quando a gente vai para aquele povo lá no deserto, um lugar que eles nunca haviam vivido, nunca haviam andado, caminhado, você vai ver que Deus conduz aquele povo durante anos no deserto. Nunca faltou pão, nunca faltou água. Você vai ver que quando aquele povo, durante o período do dia, tinha uma coluna de nuvem protegendo aquele povo do calor do sol. Durante a noite, uma coluna de fogo protegendo do frio do deserto. E para onde aquele povo ia, para onde a nuvem ia, aquele povo ia atrás. O que era isso? Direção de Deus para aquele povo. Porque você pode estar atravessando o deserto que for na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Você pode estar atravessando a situação difícil que for, mas se você estiver debaixo da direção de Deus, não vai faltar a direção de Deus para você. Não vai faltar a direção de Deus para você em nome de Jesus. Se você decidir obedecer a Deus, se você decidir ter coragem para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, não vai faltar a direção de Deus para a sua vida. Sabe o que eu lembro da palavra de Deus lá no livro de Ruth? Diz a história, diz o texto, que houve fome na terra de Belém de Judá e uma família, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, seus filhos, eles saem por causa da fome da terra. Houve fome na terra, eles decidiram sair, decidiram se mudar. Deus falou alguma coisa? Deus deu alguma direção? Deus mandou eles saírem? Eles decidiram por conta própria. No texto nem mostra que eles consultaram sequer a Deus. Mas houve fome na terra, momento de dificuldade, momento de escassez. E aquela família toma uma decisão: vamos nos mudar, vamos para outro lugar. Vamos para onde? Vamos para as terras de Moabe. Aí eles desceram, foram para as terras de Moabe. Você conhece a história. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Passa um tempo, o pai morre, Elimeleque. Passa um tempo, morrem os filhos. E aí agora Noemi tem que voltar para Belém de Judá. E agora ela volta sozinha, sem marido. Agora ela volta sem filhos. E ela vai despedir a sua nora, as suas noras. Não, fiquem, eu não tenho mais filhos. Como é que vocês vão, como é que eu posso dar filhos para vocês? Não, acabou, fica por aí. Uma fica pelo meio do caminho, a outra não, Ruth não.
Ruth decide com ela até o final, volta para Belém de Judá. Quando ela chega na sua cidade, as pessoas recebem ela. Olha, fala aí, Noemi está vindo. Não me chame mais de Noemi, agora eu sou Mara, agora eu sou amarga. Amarga, porque saíram sem a direção de Deus. Toda vez que você muda sem direção de Deus, você está à sua própria sorte. Toda vez que você toma uma decisão, uma direção sem consultar a Deus, você está pela sua própria sorte, querido. Por isso que é tão importante viver debaixo de obediência, debaixo da palavra de Deus, da direção de Deus. Você quer ver agora um outro exemplo? Lá em Gênesis, no capítulo 26, fala sobre Isaac. Fale sobre a mesma fome, a mesma escassez que veio na terra nos tempos de Abraão. E o anjo do Senhor aparece para Isaac e diz: Isaac, você não vai descer no Egito, mas habita na terra que eu disser para você habitar. Isaac habita em Gerar. Num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, tempo de aflição, no mesmo período que aconteceu com o seu pai Abraão, mas diz que Isaac obedeceu a voz do anjo do Senhor. No versículo 12 do capítulo 26 diz que Isaac semeou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Sabe o que eu entendo, querido? Que não é a circunstância do lado de fora que vai ditar se você vai ser próspero ou não, se você vai ser abençoado ou amaldiçoado. É uma vida de obediência à voz de Deus que vai determinar o sucesso, a vitória, a conquista, a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você decidir obedecer a Deus, não vai faltar direção de Deus na sua vida material. Não vai faltar direção de Deus na sua vida sentimental. Não vai faltar direção de Deus na sua vida espiritual. O Espírito Santo vai direcionar você, vai guiar você pelo caminho da verdade, pelo caminho da vida, que é Jesus. O Espírito Santo vai te conduzir a um caminho reto, a um caminho justo. Na verdade, Deus já tem direcionado você por esse caminho. Talvez você já tenha procurado Deus em tantos lugares, no budismo, no espiritismo, no esoterismo, mas hoje você está aqui na casa de Deus, na presença de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração nesse momento, porque Ele tem pensamentos de paz ao seu respeito. Abraão, ele obedeceu. Abraão, ele teve coragem. Abraão, ele teve direção de Deus. Por que Abraão conseguiu fazer e viver tudo isso? Como um homem, sai da sua casa, da casa dos seus pais e vai para um lugar que nem sabe para onde é, mas chega exatamente no lugar que ele deveria chegar. O segredo de Abraão está no início do versículo 8, do versículo 9. Quando o escritor de Hebreus ele vai dizer: Abraão agiu dessa forma. Abraão tomou essa atitude. Abraão agiu dessa maneira. Tudo pela fé. Tudo pela fé. Tudo pela fé, acreditando, crendo, com convicção, a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, crendo com certeza, com convicção, que tudo aquilo que Deus estava falando e revelando a ele, iria se cumprir. É a fé que move a mim, que move a você, a viver um novo tempo, uma nova estação na minha vida e na sua vida. Você precisa entender que fé é um elemento espiritual, muito mais além daquilo que você espera receber, mas para que você possa ter atitudes de ir ao encontro que aquilo que Deus tem reservado para você. Muitas vezes nós ficamos esperando deitado numa rede ou fechado dentro de casa aquilo que Deus prometeu acontecer na nossa vida como um passe de mágicas. Pelo contrário, você precisa utilizar a fé, o elemento espiritual, para caminhar em direção àquilo que Deus falou para você que ia acontecer com você. A atitude parte de Abraão em obedecer, a atitude parte de Abraão
em sair, a atitude de parte de Abraão, em acreditar que aquilo que Deus tinha falado ao seu coração iria acontecer. Então não espere as coisas caírem do céu, acontecerem como um passo de mágica, mas utilize a fé para caminhar, ainda que seja num terreno que você ainda não caminhou, ainda que seja uma estrada que você não conheça, mas caminhe em direção àquilo que Deus tem projetado para você e para a sua vida, pela fé, queridos, pela fé. Abraão, ele não duvidou das promessas de Deus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 20, mas ele era fortificado, dando glória a Deus. Quando as coisas não aconteciam, Abraão não se abatia, ele continuava dando glória a Deus. Eu fico imaginando o vizinho perguntando para Abraão: está indo para onde? Estou indo para um lugar que Deus me prometeu. Mas onde que é? Eu não sei, mas vai acontecer. Glória a Deus. Já aconteceu? Ainda não, mas glória a Deus por isso. Já aconteceu, a porta já abriu, o milagre já chegou. Não, mas eu acredito que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir cada palavra que liberou ao meu respeito. Pela fé, Paulo vai dizer que a fé, ela não vem, a fé, ela não vem vindo do orama. Peguei um bocado de gente aqui agora. Te peguei, né? A fé não vem ouvindo dorama. Não, pastor, não. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, olha aqui que a Bíblia, a palavra de Deus me ensina que nós somos justificados pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. A Bíblia diz que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício a Deus do que Caim. A Bíblia fala que Enoque pela fé foi trasladado, que pela fé Noé foi divinamente avisado, pela fé Abraão obedeceu, pela fé Sara concebeu a virtude mesmo fora da idade, pela fé Isaac abençoou Jacó, pela fé Moisés já nascido foi escondido e quando ele foi grande ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé eles celebraram a Páscoa, deixaram o Egito, atravessaram o Mar Vermelho, pela fé caíram os muros de Jericó, pela fé eles conquistaram a vitória em Cristo Jesus, pela fé. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção naquilo que Paulo está dizendo. Você não pode pegar um texto e partir no meio. Paulo está dizendo que todos são filhos de Deus, pastor. Então eu sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Quando Paulo está dizendo que todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, não é apenas acreditar no Jesus histórico. Não é apenas acreditar no Jesus histórico, mas é ter fé que o sacrifício de Jesus é o caminho para uma nova vida com Deus. É ter fé para acreditar que o sacrifício de Jesus tem poder para perdoar os meus pecados. É ter fé no nome de Jesus que o sacrifício de Jesus é o caminho para a minha vida, para me ligar de volta ao Pai. O que Paulo está dizendo que todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, é a fé que me faz receber, que me faz aceitar, que me faz reconhecê-lo como meu único e suficiente Salvador. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é José, não é Maria, não é ninguém, é através de Jesus. Todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Ele vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Está vendo, pastor? É por causa da graça. Não adianta nada que eu faço, é pela graça. Ei, peraí. Ele vai dizer, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é um favor imerecido, um favor recebido, derramado para toda a humanidade. Mas você precisa entender isso pela fé. Paulo ele continua dizendo em Efésios capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite no vosso coração. Como que Cristo habita no meu coração? Pela fé. Pela fé.
Pela fé, o Espírito Santo de Deus faz morada no seu coração, quando você o reconhece como seu Salvador, como seu Senhor, quando você reconhece que você era um miserável, um pecador, que você não merecia a graça, que você não merecia o amor que foi derramado por mim e por você. Quando você entende isso, a fé entra no seu coração e torna você um filho de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Pela fé, Paulo vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o grande apóstolo Paulo, já velho, avançado em idade, agora ele está se despedindo de Timóteo, e quando ele vai escrever, ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Porque a vida cristã é um combate. A vida cristã é um combate. Engana-se quem pensa que a vida cristã é um mar de rosas. A vida cristã é um combate. E eu vou te falar, você sai de um e já tem um outro te esperando ali na esquina. Porque a vida cristã é um combate. Por quê, pastor? Deus não gosta de mim? Não, Ele gosta de você. É porque Ele quer fazer você melhor a cada dia. É porque Ele sabe que tem muita coisa boa para extrair de você ainda. Por isso que é combate atrás de combate, é luta atrás de luta. E cada vez você vai diminuindo, cada vez você vai esmorecendo. Não, cada vez você vai crescendo em fé. Cada vez você vai crescendo em experiência com Deus, em relacionamento com Deus. Paulo vai dizer para Timóteo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Paulo está falando para Timóteo, a vida cristã é um combate. Quantos combateram um bom combate aqui? Quantos? Quantos combateram? Quantos já começaram 2024 combatendo o bom combate? Ah, talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando: pastor, eu lutei para achar o caminho certo, eu lutei para firmar os meus passos, eu lutei para permanecer firme, eu lutei para ter coragem, eu lutei para amar, eu lutei para viver, eu lutei tanto para largar os meus vícios, eu lutei contra os meus medos, contra meus desejos, minhas inseguranças, eu lutei contra urso, contra leão, contra gigante, eu lutei contra a ação do diabo na minha vida, na minha família, na minha empresa, eu lutei contra mim. Muitas vezes eu combati o bom combate, eu estava sorrindo por fora, mas eu estava lutando por dentro, estava quebrado por dentro, mas estava lutando por fora. Combati o bom combate. A vida cristã é um combate. Paulo está dizendo: eu completei a minha carreira. Paulo disse, ele completou, ele não parou no meio do caminho, ele não desistiu, ele não retrocedeu. Talvez você tenha entrado aqui hoje, talvez essa palavra tenha falado ao seu coração, porque quantas vezes você já parou no meio do caminho? Quantas vezes você já projetou tantas coisas e parou no meio do caminho? Quantas vezes você já idealizou sonhos, projetos, um modo de vida, um caminho a seguir, e quantas vezes você começa, e quando você pensa que está engrenando, você para no meio do caminho e começa tudo de novo. Paulo está dizendo: eu completei a minha carreira. E nós temos um problema, o ser humano tem um problema. A gente busca conforto e acomodação. Todas as vezes que nós entramos num lugar de desconforto, a gente se agonia, a gente quer sair daquele lugar. Por quê? Porque nós buscamos conforto e acomodação. Tudo que você faz hoje, pensando no seu futuro, é pensando no seu futuro ter conforto e acomodação. É natural do ser humano. E o que faz a gente pensar que parar as coisas no meio do caminho vai te trazer conforto e acomodação? Ah, para que lutar tanto? Para que esse desgaste todo? Para que todo esse trabalho excessivo? Tá bom do jeito que tá. Vamos se acomodar aqui. Vamos ficar aqui por aqui. Vamos se aquietar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa responder também. Aí você está pensando aí, pronto, lá vem ele com mais uma pergunta. Quem te garante que uma vida incompleta é uma vida de felicidade? Quem te garante que uma vida de projetos incompletos é uma vida de realizações? Antes de Paulo dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você lembra desse versículo? Você adora falar esse versículo, né? Eu também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oxe, eu também sou crente, gente. Posso todas as coisas. Eu gosto de falar esse versículo. Claro que eu gosto.
Mas antes de Paulo falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz em Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Não tem glória na minha vida, não tem resultado positivo, não tem sucesso, não tem conquista, se eu não completar a minha carreira. É isso que Paulo está dizendo. Não tem uma vida de realizações se eu deixar a minha carreira pela metade. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Bate no peito e diz, eu vou completar a minha carreira. Bate no peito e diz, eu não vou parar no meio do caminho. Eu sei exatamente aquilo que Deus quer de mim, eu não vou parar no meio do caminho. Eu vou completar a minha carreira. Diga para alguém aí, eu vou completar a minha carreira. Isso. E o que ele fala? Finalizando, ele diz, combati o bom combate, completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. O que Paulo está dizendo? Eu não permiti, Timóteo, que as lutas, que as adversidades da vida roubassem a minha fé. Eu não permiti que todo o sofrimento que eu tive durante a caminhada, durante a minha carreira, eu não permiti que nada daquilo que aconteceu comigo roubasse a minha fé. E quantos de nós, eu vou falar, quantos de nós eu vou me envolver, e quantos de nós balançamos na fé por um mínimo de coisa que acontece na nossa casa, por um mínimo de coisa que acontece na nossa empresa, nos nossos negócios, por um mínimo de coisa que acontece talvez na sua família, já balança a sua fé. Paulo está dizendo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Eu não permiti que nenhuma luta, nenhuma adversidade, nenhuma tempestade, nenhum temporal, nenhum deserto, nenhum vale, nenhuma cova de leões pudesse roubar a minha fé. Eu perdi as forças, mas eu guardei a fé. Eu perdi a liberdade no meio das cadeias e prisões, mas eu guardei a minha fé. Eu perdi o vigor, mas eu guardei a minha fé. Eu perdi tempo, eu perdi dinheiro, mas eu guardei a minha fé. Eu não pude ficar prostrado, eu continuei acreditando, quebrado, mas acreditando, devagar, mas acreditando, lutando e acreditando. Diga para alguém que está do seu lado aí, guarde a sua fé. Se o dia mal vier, meu irmão, guarde a sua fé. Se perder o emprego, guarde a sua fé. Se for atingido por alguma enfermidade, guarde a sua fé. Por que Abraão conseguiu viver tudo aquilo que Deus tinha reservado para ele? Por que Abraão rompeu suas limitações e conseguiu entrar nesse novo tempo, nessa nova estação na sua vida, onde tudo aquilo que antes era promessa, ele começou a enxergar o cumprimento através do seu filho Isaac? Obediência, coragem, direção, fé. Você pode se colocar de pé, eu já vou finalizar já. O versículo 9 e versículo 10 diz que pela fé peregrinou na terra da promessa como uma terra estranha, habitando em tabernáculos ou em tendas, talvez na sua versão, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Peregrinou na terra da promessa como em uma terra estranha. Olha o que ele está dizendo no versículo 9. Ele abre mão da casa do pai, da terra dele, do clã, e sai para um lugar que havia de receber por herança. Sai sem saber para onde ia. E quando ele chega no lugar, a minha mente é: pronto, aqui agora eu vou me estabelecer, eu quero conhecer cada canto, cada pedaço, cada espaço, cada caverna, cada montanha. Se essa terra é minha, eu quero conquistar isso aqui, eu quero ter o controle de tudo. Meu pensamento é esse. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha. Sabe o que eu enxergo na vida de Abraão? Ele chega no lugar que ele deveria chegar. Ele começa a enxergar o cumprimento das promessas de Deus na vida dele. Mas sabe o que me admira na vida de Abraão?
é que ele chega no lugar da promessa e era como se ele tivesse uma terra estranha. É o tal trecho. Habitando em tendas, com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aí o versículo 10 vai me explicar. Porque ele procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Sabe o que Abraão me ensina? Sabe o que Abraão me ensina? Eu cheguei, Deus, legal, na terra da promessa, estou vendo o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, já estou vendo. Mas é o seguinte, isso aqui para mim é passageiro. Isso aqui para mim é terra alheia. Porque eu ainda estou de olho na terra que o Senhor tem preparado. Eu sei que o Senhor tem preparado. O artífice e o construtor é Deus. Sabe o que Abraão está dizendo? Senhor, eu sei que isso tudo aqui é passageiro, mas tem uma cidade que ela não vai passar. Eu sei que isso tudo aqui é bom para me abençoar aqui, mas eu estou de olho na verdade. É na cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Sabe o que me confronta na vida de Abraão? É que ele não deixou se perder pelas bênçãos de Deus. Antes da gente terminar a mensagem, eu vou te apertar mais um pouco. Sabe por que o mundo olhava para a igreja de uma forma diferenciada? Porque nós vivíamos aqui como se estivéssemos de passagem. Nós vivíamos aqui esperando, na verdade, o momento em que Jesus vai voltar, porque Ele vai voltar. E buscar aqui. Mas isso era mais vivo dentro de mim, dentro de você. Sabe o que eu vejo hoje? Um povo, uma igreja separada, que vai morar no céu, sim, mas que nós estamos cada vez mais nos prendendo às coisas daqui. Estamos nos enraizando cada vez mais nessa terra. Estamos cada vez mais com o sentimento de possuir e de conquistar coisas terrenas. E o que me desperta na vida de Abraão é que quando ele conseguiu conquistar tudo, ele disse: isso aqui é passageiro. Eu estou esperando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o construtor. Eu estou esperando a cidade que tem fundamentos, porque isso tudo aqui vai passar. Isso tudo aqui vai ficar para trás. Eu estou esperando, eu estou de olho, eu estou aguardando, eu estou ansioso, eu estou esperando com veemência a cidade que tem fundamentos, porque isso aqui é bom, mas isso aqui é passageiro. Isso aqui vai me abençoar, mas é passageiro. Eu ainda estou aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o construtor dela. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda está esperando a cidade que tem fundamentos? Uou! Eu não sou, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu não sou, eu não sou daqui, diz, casa voltarei, e Ele vem me buscar. Eu não sou daqui. Diga mais forte: eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei.
Não sei você, mas eu não sou daqui. Tô só de passagem. Você tá de passagem? Você tá de passagem? Abraão chegou na terra da promessa, mas viveu como se estivesse numa terra alheia. Por quê, pastor? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. Deixa eu falar para você, igreja. É bom ter casa? É bom? Tenha. Carro, conforto? É bom, tenha. Conforto é bom, não é mal não. O que é mal é quando você coloca o seu coração nessas coisas. Você não pode esquecer que isso aqui é passageiro. Você não pode esquecer, isso tudo vai ficar. Você não pode esquecer que a maior recompensa, a maior bênção que Deus pode derramar sobre a nossa vida é um dia eu e você morar no céu. Oh, glória! O maior presente, a maior bênção, a maior promessa que o homem pode receber. Quando Jesus diz: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A maior bênção que o cristão pode ter é a certeza que um dia nós vamos morar no céu. É bom ter casa, é bom ter carro, é muito bom ter conforto, gente. Mas o meu coração não pode se prender a essas coisas, não. Meu coração não pode se prender a essas coisas, não. Seu coração não pode se prender a essas coisas, não. Não crie raiz nesse lugar que é passageiro. Seu ponto final é no céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia.